E fala galera, beleza? Eu sou o Sossó aqui e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente de qualquer coisa que eu já tenha feito aqui, que é um vídeo bem completo falando sobre o 7x7 6x6, que são as modalidades que eu mais treino, e vai ser mais meio que um guia de como você melhorar seus tempos, tá? Vão ser 4 vídeos no total, falando sobre cada passo certinho, tanto do Redux quanto no YAL, tá? E, enfim, vai servir mais para vocês entenderem algumas dicas, alguns passos que talvez não tenham ficado claro, já que aqui no Brasil não tem conteúdo tão avançado assim dos Big Cubes. Eu resolvi fazer essa série de vídeos de tutorial. Então eu espero que vocês gostem e quando eu terminar essa sobre que tá passando aí na tela, vai começar o vídeo. Enfim, é isso e falou! E passando aqui para lembrar mais uma vez, né? Eu falei isso algumas vezes no vídeo, mas é melhor que fique claro. Recomendo que você pegue seu cubo, seu 7x7, 6x6, embaralhe e enquanto eu estiver mostrando as coisas, vá tentando reproduzir isso no cubo de vocês, para vocês irem pegando melhor as técnicas, tá? Esse vídeo é mais para pessoas que já são assim, sub 4 no 7x7 ou sub 3 no 6x6 e que querem melhorar, né? Chegar no sub 3 no 7x7, no sub 2 no 6x6. E claro, não vai ser da manhã pra noite, você vai ter que pegar, vai ter que treinar, fazer slow solves, e é assim que vocês vão melhorar. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá. Primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu quero falar sobre o hardware dos cubos, que é muito importante que você tenha cubos bons para você, enfim, treinar, né, e conseguir os seus melhores tempos. Claro, se você não tiver algum cubo tão bom assim, não é pra você não assistir o vídeo. Às vezes assiste o vídeo, aprende as técnicas e busca conseguir algum cubo legalzinhos, que eu recomendo para os dois casos. São os WRM e os MGC, tá? No caso esse não é o MGC, mas enfim, é um outro cubo que eu não recomendo tanto. Então o MGC é um cubo um pouco mais barato, que às vezes encaixa melhor no orçamento. E o WRM é um cubo um pouco melhor, eles são um pouco menores, então encaixam melhor um pouco na mão. E são muito bons, não tem 7x7 tão bom assim, mas esses são os que melhores, 7x7 e 6x6, mas são os que melhores encaixam na sua, pra você fazer os melhores tempos, beleza? E são os que, claro, tem muito mais 7x7 bons que esse, tipo, não melhores, mas que são bons também, mas que já são um pouco ultrapassados e às vezes são muito caros e não valem a pena. Então, esses 7x7 Aushi WRM e YG-MGC, Aushi WRM e YG-MGC também. O meu MGC não tá comigo, mas enfim. Então, esse primeiro vídeo, como eu falei, vai ser sobre os centros, tá? Vai ser falar bastante sobre tudo o que envolve centros, principalmente falar, enfim, sobre os dois primeiros, como você inspeciona bem e tal. Então, essa é a primeira parte do vídeo, que é a inspeção, tá? A inspeção é muito importante para você ter uma fluidez na sua solve e você não ficar parando para olhar o cubo durante os centros, tá? Eu recomendo no 7x7 você prever uma barra, ou duas até às vezes, mais uma barra, e já ficar atento em outras peças, e no 6x6 prever as duas barras e também ficar atento em outras peças. Então, primeiro aqui, isso é mais um exemplo sobre de centros agora nesse começo, para falar sobre a inspeção. Vejo que tem essa barrinha boa, essa daqui e a última peça está aqui embaixo, tá? Importante você treinar o reconhecimento de orientação das peças, para saber que peça encaixa em onde lugar. E as peças que eu já vejo que eu não vou quebrar e vão ser importantes para fazer, é essa daqui, essa também, essa tal. Então vamos lá, na inspeção eu veria isso, e tem essa daqui também. Começaria o timer, faria um D para alinhar a peça aqui de baixo,
o 2 para alinhar aqui de cima, e esses dois movimentos para fazer essa barra, tá? E já tem essa peça aqui em cima, então já dá para ir fazendo com 2, 3 peças que eu já tinha visto, já tinha uma ideia mais ou menos de como fazer. A inspeção é uma parte muito pouco prática, muito pouco teórica e muito mais prática, então você tem que ir treinando, ver cada vez mais coisa na inspeção. E, enfim, eu vou ser muito repetitivo nesse vídeo e falar pra você, eu recomendo, você pega seu cubo e vai fazendo, vai tentando fazer as coisas que eu passo, tá? Então, o primeiro passo é a inspeção, vamos fazer mais uma aqui só pra ficar um pouco mais explicativo, deixa eu embaralhar aqui melhor, tá meio xoxo. Lá, nós temos o amarelo que tá bem bom aqui, que é uma cor que eu faço, como eu faço cial, eu faço só no branco e amarelo. E eu tenho... Tá, o que eu tenho aqui? Tá, tenho essas duas peças e essas 3 que formam uma barra. E essa também se juntam depois, mas isso eu vou lidar depois, tá? Primeiro eu vou alinhar essas duas e depois encaixar com essas outras duas. Então, alinho aqui, encaixo lá atrás. E como eu já tinha visto essas duas peças aqui, com esse movimento eu já deixo elas juntas, procuro a última que falta, que tá aqui, e assim eu encaixo fazendo 2 barras. E uma coisa muito importante que vocês terem noção é que não é obrigatório a barra do meio ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Até a quinta precisa ser porque só tem 5 barras, mas não é obrigatório, você pode fazer qualquer barra, em qualquer ordem, porque isso não importa. Eu vou explicar agora como você faz, depois de eu mostrar no 6x6, vou explicar como você pode deixar eficiente fazendo as outras barras antes do meio, nos outros centros, que são um pouco mais difíceis, mas vale muito mais a pena, porque você às vezes se prende na barra do meio e acaba quebrando coisas de outras barras que estão melhores, tá? Então vamos fazer um pouco no 6x6, só pra vocês irem pegando jeito. Vou começar aqui. Acho que o branco tá bem fácil, tá? Em 2 momentos eu faço essa barra aqui e essa daqui, tá? Já tá bem esquematizada e já tem a peça que vai encaixar aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer uma olhinha para quebrar essa daqui, para depois poder encaixar no lado certo, e fazer um RW', eu esqueci do F', RW' para fazer essa barra aqui, tá? Depois fazer um D para tirar ela do meio e trazer essa barra aqui para baixo, tá? Fazer essa rotação para ver aqui. E assim, eu tenho 2 opções de peça para encaixar aqui, só que essa daqui não vai quebrar nenhuma peça, enquanto essa vai quebrar essas duas aqui. Então eu faço um 2, encaixo e coloco aqui. Também muita gente tem coisa de toque de colocar as duas pertinho aqui, mas eu não diria que isso muda muita coisa não. Eu coloco em qualquer canto mesmo e vai fazer. Às vezes, dependendo de como for, eu mudo, mas enfim. Então é isso, vamos fazer a última aqui só pra fixar na mente de vocês. Espera aí que tá meio mal embaralhado isso aqui. Vamos fazer no azul, tá? Nesse caso eu vou fazer um bloquinho que eu já vou explicar pra vocês melhor como fazer bloquinhos. E no 6x6 é imprescindível que pra você ser sub 2,30, sub 2, saber fazer bloquinho. Então, tenho todas as peças do bloquinho que eu quero fazer já estão feitas, então é só eu realmente pareá-las certinho aqui. E você vê, fiz 2 barras em menos de 2 segundos. Então, os bloquinhos são muito importantes, é isso que eu vou explicar agora. Nos Big Cubes, cada um tem 2 bloquinhos mais comuns e mais fáceis de fazer, tá? Que são bem parecidos, mas tem diferenças. Por exemplo, os 7x7 são esses 2. São bloquinhos iguais, praticamente, mas o que muda é onde você faz. Nesse você faz completamente no canto, nessas 2 fileiras do canto, e nesse você faz uma no canto e outra no meio, tá? E no 6x6, mesma coisa. Nesse caso, você faz 2 do meio
e nessa você faz duas, uma do meio e uma do canto. Então, é basicamente isso. Eu vou explicar como você formar, explicar meio por cima, e depois vocês, como eu falei, peguem um cubo e vão tentando achar essas peças e formar os bloquinhos para vocês entenderem. O primeiro é esse bloquinho aqui. Ele é formado por 3 tipos de peça, e 2 delas são muito importante que você saiba diferenciar a orientação delas, tá? Nós temos essas 2 peças aqui, que são esses 2 dentinhos, tá? Que juntam peças diagonais mais centrais aqui, que são essas daqui, e peças, não sei como chama as peças do 7x7, foi mal. São essas peças aqui que ficam na fileira mais externa aqui do centro, fica entre o meio e o canto, tá? Então são essas 2 aqui, e essas 2 são de orientações diferentes. Então você precisa, para fazer esses 2 dentinhos, você precisa de 2 peças daqui, que não tem nada em relação à orientação, você pode pegar qualquer uma que vai encaixar, e 2 dessas aqui, que você precisa de 2 com orientações diferentes. Como identificar a orientação? Vamos lá, vamos achar outras 2 aqui para não fazer essas. Essas 2 aqui, ó. A gente tem... Peraí, deixa eu só reformar o bloquinho. Tá, só para não perder. Vamos lá, a gente tem 3 tipos de identificação diferentes na orientação na mesma face, tá? Quando elas estão na diagonal, elas estão bem longe uma da outra. Então, se você pegar o espaço entre elas, forma, tipo, 3 casinhas na diagonal, aqui, tá? Tem essa forma. Quando elas estão na mesma linha, tá? Aqui, se elas estão na mesma linha é porque elas são opostas. Quando elas estão juntas, aqui, né, uma do lado da outra, aqui, certo? Se elas estão uma do lado da outra, significa que elas são opostas também. E quando elas estão apenas uma casinha na diagonal uma das outras. Então, essas maneiras de identificar é bem, assim, no começo é um pouco difícil, porque elas são praticamente iguais. Então, quando tá na mesma face é fácil, mas às vezes, por exemplo, como é que eu vou saber que essa e essa são opostas e tal? Então, é muita prática para você diferenciar a orientação das pecinhas, tá? Mas com prática e dedicação, e você treinar bastante 7x7, você vai acabar pegando. Até eu confundo muitas vezes a orientação das peças, tá? Cadê? Ah, tá, o bloquinho já tá feito aqui embaixo. Então é isso, tem esses, como eu falei, esses 2 dentinhos que você faz. Próximas peças são esses outros 2 dentinhos aqui, que são um pouco diferentes, tá? Esse e esse. E juntam aquelas mesmas pecinhas que eu falei, só que agora juntam as diagonais mais externas, tá? Que também não tem orientação. Então você vai só ter que se preocupar com a orientação dessas 2, que tem que ser opostas também. E a mesma coisa que eu expliquei a última. E essa última não tem orientação nenhuma. Você pode pegar qualquer peça dessas 2 e encaixar que vai dar certo. Que é esse dentinho meio central aqui. E aí, para encaixar, você faz isso daqui. E aí tem várias formas de você ir encaixando. Por exemplo, você fazer bloquinhos assim, ó, tipo bloco, bloco, bloco. Se você fizer 3 bloquinhos assim, você encaixa fácil. Ou você só vai encaixando mesmo, tipo, achei essa, coloquei, achei esse, coloquei, até formar essa 5, essa barrinha 2x5 aqui. Beleza? Então, também não tem muito o que explicar, é só o que mostrar como você saber a orientação e tentando, e treinando o cubo e fazendo, tá? E o outro bloco é bem parecido também, só que mexe com algumas peças diferentes. Nesse caso, vou tirar pra cá pra você não confundir as coisas. Tem esses 2 dentinhos que juntam 2 peças do centro externo, que são as peças que são orientáveis e as peças que não tem orientação fixa, que são essas do meio e essas do meio canto aqui, certo? Você vai juntar 2 de orientações opostas com 2 dessas que não tem orientação e colocar elas na mesma linha.
Isso não tem nenhum tipo de orientação. Essas duas você consegue orientar do jeito que você quiser, essas duas. Mas elas precisam estar na mesma linha e juntas de duas dessa daqui, que também tem que estar na mesma linha, certo? E deixar assim. E essa peça aqui não precisa de nenhuma orientação também, é só você achar no meio, encaixar o centro da cor e essa pecinha aqui, já sabe, tá? Então, às vezes explicando parece que é fácil, mas às vezes você pode demorar um pouco pra você pegar o jeito de fazer os bloquinhos, porque, enfim, é realmente meio difícil você pegar costume, tá? De fazer os bloquinhos, então eu recomendo que você pegue e vá fazendo solves, vá pegando, fazendo slow solves principalmente, porque os centros são muito... você tem que ter uma certa eficiência para fazer os centros, então pega e vá fazendo, tá? E no 6x6 é basicamente a mesma coisa, tá? Não tem muita coisa diferente não. Depois eu vou fazer uma example solves de centros e de adduction no final do vídeo, tá? Uma de 7x7, uma de 6x6 e vou fazendo os bloquinhos e tal, pra vocês irem começando a entender, beleza? Agora, o próximo passo é o segundo centro, que eu vou focar especialmente no 7x7, tá? Porque o 6x6 basicamente são as mesmas coisas, só peguei para ter mais curso para explicar. Mas o que eu tinha falado no começo é você não se prender à barra do meio no começo, tá? Faz qualquer outra barra. Então, vou só explicar como você vai fazer. Por exemplo, no caso, eu sempre vou fazer uma laranja, porque é o oposto do vermelho. E a gente, mesmo que esteja fácil a barra do meio aqui, eu não vou fazer ela primeiro. Eu vou fazer essa barra externa aqui primeiro, tá? E vou deixar a barra do meio por quarto. Então você vai fazendo as barras, encaixando como eu presumo que você saiba. E lembre, muita gente ainda faz aquele método que você faz o quadradinho pequeno e depois encaixa aqui. Por exemplo, pelo menos a última vez que eu ouvi falar sobre isso, uma pessoa que fazia era Caio Sato, e ele é muito bom e mesmo assim faz esses centros. E se você estiver vendo esse vídeo e ainda fizer isso, principalmente o Caio, muda, faz barra, tá? Barra não tem outra coisa melhor que fazer barra ou blocos, que nem eu expliquei agora, tá? Então vamos lá, já fiz todas essa prosopopeia aqui e a barra do meio não tá feita. Como é que eu vou fazer a barra do meio sem eu poder mexer nessas camadas aqui? Você vai simplesmente fazer a barra do meio nessa fileira aqui sem colocar a peça do centro, porque não dá pra colocar a peça do centro. Então, por exemplo, aqui essas duas peças aqui, vou fazer a barra do meio, só faltando essa daqui, tá? Aí como que eu vou fazer pra encaixar? Deixa ela de lado assim e deixa aqui com a barra, com essa fileira do meio, sem nenhuma peça já pronta, sem nenhuma barra já pronta. E aí simplesmente você vai fazer um M, o linha, M linha, e encaixou. É a coisa mais simples do mundo e muita gente começa fazendo sempre pela do meio, porque porque, sei lá, não aprendeu assim e não trocou o método de fazer. Então é importante que você se acostume a fazer as outras barras. Eu vou explicar uma outra coisa agora, com esse daqui. Vamos lá, vou fazer o branco. De novo, não vou começar pela barra do meio, só para vocês irem pegando jeito aqui. E dessa vez eu vou deixar a barra do meio por último. Essa é a última barra que eu vou fazer, para vocês entenderem o que eu quero mostrar. Pode acontecer de você deixar a barra do meio por último e acontecer isso daqui. Tem algumas pecinhas da barra do meio aqui e algumas outras na outra fileira. O que você vai fazer, o que eu recomendo? Vira o cubo, encaixa todas as peças que você puder que vão para a barra do meio, tá? Deixem elas agora de pé, assim. Alinha o que você precisa alinhar aqui e vai fazer o mesmo movimento que você fez, só que tirando as outras peças
daquela fileira, para você deixar aqui livre e terminar de formar aqui. Tá? E aí tem também, basicamente isso, não tem tanto segredo. É simplesmente você também ir se acostumando a fazer a outra barra, as outras barras primeiro. Claro, não é que você não pode fazer a barra do meio primeiro, pode, mas prioriza as barras que estão fáceis, então vai fazendo as barras fáceis. E aí quando a barra do meio estiver fácil, você faz ela. E é basicamente isso, não tem tanto segredo. A segunda barra também, muito bom fazer bloquinho na segunda barra. E não tem muito segredo, não sei se pra vocês menos ainda, tá? Não tem nada de especial, você só vai, como eu falei, faz as barras na ordem que você quiser, na ordem que elas aparecerem melhores para fazer, você vai fazendo, tá? E agora a gente vai partir pros últimos 4 centros e depois pro Yalduction, beleza? Vamos lá. 2 primeiros centros feitos, agora a gente vai partir para o próximo passo. E aí depende do método que você faz, né? Eu faço Yao, então esses cubos que estão prontos para fazer Yao eu vou deixar de lado por enquanto. E vou mexer com esses 2 que estão prontos para fazer Redux. E agora a gente vai fazer os últimos 4 centros, tá? E é agora que os bloquinhos no 6x6 e no 7x7 entram mais em ação. Na verdade, no 6x6 entra em ação em qualquer parte, no 7x7 entra a cada mais centros que você faz, mais bloquinhos vão se formando. E então vamos começar a falar sobre os centros, tá? Outra coisa que eu vejo muita gente fazendo é fazer ordem dos centros planejada. Não é muita gente, mas eu já vi gente fazendo. E não é bom, só faz o que tá fácil, que nem eu falei. E outra coisa, se você vê que tem dois centros que estão bons, você vê qual a ordem de subida que você faz. Por exemplo, eu sempre faço um centro, qualquer um, e rotaciono pra cá pra fazer o próximo. Tem gente que rotaciona pra cima, deixa ele atrás e faz o próximo. Eu prefiro rotacionar pra baixo e fazer o que tá em cima aqui, mas aí vai de gosto. Mas então você percebe qual vai ser o próximo e qual já vai estar na posição. Então, por exemplo, aqui o amarelo e o verde estão muito bons para fazer. Como eu rotaciono para cima e o amarelo vem antes do verde, eu vou começar fazendo o amarelo. Então, por exemplo, já lembrando, faz outras barras, não faz o do meio primeiro. Essas barras aqui, com esse movimento só, eu já faço uma barra aqui do amarelo. E já tem um monte de coisa aqui pronta. E esse primeiro centro é bem gostoso de fazer porque não tem nenhum tipo de limitação, tá? Então você quase não precisa voltar movimentos. Só quando estiver quase pronto, você volta. Pronto. E aí eu rotaciono aqui pra cima e é o verde que chega e o verde continua bom. Assim, não precisa... Não tem muita preservação de centros, tá? É só técnicas mesmo. Então vamos lá, bloquinho, blocão já feito, peça que pode encaixar. E a gente olha aqui pra cima, o bloco já tá praticamente feito, só precisa encaixar as coisas. Então, ó, pra vocês lembrarem, aqui e aqui, se você perceber, elas estão, se eu girar aqui, ó, elas estão uma do ladinho da outra. Então, orientações opostas, perfeito. As duas estão conectadas com um cantinho aqui. E já tem essa ultra barra aqui no meio. Então é só preparar aqui, encaixar. Agora que vem uma das partes que você precisa prestar atenção. Na hora que você não for fazer a primeira barra, a barra do meio primeiro, nesse centro aqui, que é o segundo centro, no caso o quarto centro, tá? Duas coisas que você pode fazer também, que eu faço. Ou você deixa ela aqui em cima, guardadinha, e faz rapidinho a barra do meio, ou você encaixa ela tirando as peças que vão no meio para depois fazer. Eu prefiro deixar ela guardadinha e fazendo a barra do meio. Então, por exemplo, barra do meio aqui. Fiz a barra do meio, agora vou encaixar essa daqui. E, como eu falei,
quando você for encaixar as coisas, lembre de sempre encaixar numa posição que tire as outras peças, para ficar cada vez mais fácil. Então, por exemplo, nesse lado aqui não tem nenhuma peça verde, nesse daqui tem um monte. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa daqui nesse? Não, vou encaixar essa daqui nesse. Então, tirou, certo? Então, é basicamente isso. Centros, a coisa que eu mais recomendo você fazer é você pegar e fazer... Opa! Errei aqui, feio. É você pegar e fazer slow souls pra você ir aumentando sua eficiência nos centros, tá? E você não precisar ficar... enfim, não... Você ir cada vez mais evoluindo e você não desperdiçar peças boas e você aproveitar melhor os casos. E aqui vou também mostrar os últimos 2 centros, tá? Que aqui outro bloquinho já tá muito bom pra fazer, que é aquele bloquinho que eu expliquei. Ó, vamos lá. Já tem quase tudo feito aqui, ó, certo? Todas essas peças já estão bem perto, assim, feitas. E tem essa aqui no final que encaixa com essa daqui, ó. Você consegue ver que ela encaixa aqui. Então só fazendo esse movimento você já faz esse blocão aqui, já adianta muito. E por acaso já tem uma barra aqui em cima feita. Então eu posso só encaixar. E olha a rapidez que já fez esse daqui. Então saber aproveitar esses bloquinhos é essencial para você fazer os centros rápido, tá? E aí aqui em cima, nos últimos 2 centros, você precisa se apegar um pouco à ordem que você vai fazer as barras, tá? Recomendo que no começo você continue fazendo a barra do meio primeiro nesses últimos 2 centros, porque a barra do meio, se você não fizer ela, você vai acabar tendo algumas limitações que talvez sejam difíceis de você conseguir fazer. Eu faço qualquer uma, mas recomendo que você pelo menos comece a fazer com a do meio e depois vai se acostumando a fazer as outras. E sempre faça primeiro esse bloco 3x5, assim, para depois fazer essas outras duas. Não faça... e também, se você não for fazer a do meio primeira, ela tem que ficar pronta até a terceira, não tem como. Porque, por exemplo, vamos fazer essa barra do meio aqui. Aí você vai querer fazer essa daqui. Depois que fazer a barra do meio você não vai conseguir, porque... Quer dizer, que dá, mas... Alguns movimentos você não vai poder fazer, por exemplo, assim. Então você vai ter que encaixar ela incompleta, depois alinhar e fazer algoritmo. E isso acaba, às vezes, perdendo muito tempo. Então, barra do meio, faz primeiro no começo, depois vai se acostumando a fazer. E no limite, fazer entre as 3. E vá treinando fazer os blocos. Tá? E pensando bem, eu acho que vai ficar um pouco grande o vídeo se eu falar do Yellduction nesse. Então eu vou fazer um vídeo sobre só Yellduction, que vai sair provavelmente amanhã, tá? Então, pra finalizar o vídeo, eu vou fazer exemplos sobre só de centros num 7x7 e uma no 6x6, pra vocês irem pegando o jeito, tá? E ainda, se eu esqueci de alguma coisa, eu fazendo exemplos, eu provavelmente não vou lembrar. Então eu vou começar pelo 6x6. Bora. Vamos lá. 6x6 eu vejo que... Eu vou fazer de centros redux, tá? Não vou fazer nada relacionado ao YAL. Vou fazer só os centros mesmo. Dá pra ver que nossa, o amarelo tá bem bom, tá? Eu tenho essa barrinha de 3 aqui feita. E a peça aqui encaixa logo aqui em cima. E essas 2 barrinhas já... prontas. Nossa, e tem até uma aqui atrás, tá? Então já dá pra prever, já deu pra prever bastante coisa aqui. Então, seu timer. A linha aqui encaixa lá embaixo. Aí aqui é só fazer um D' pra deixar ela na lateral. O RW3'. É engraçado esse nome. F' e encaixo aqui embaixo, tá? Como eu já vi que as peças estão aqui atrás, vou fazer essa rotação aqui e assim, que dá pra ver melhor tudo. Assim, encaixo. Já vejo essas 2 peças que dão pra colocar. Essa aqui em cima eu ponho. E aqui em cima não tenho nada, aqui do lado eu não tenho nada, então eu sei que vai estar aqui atrás. Então eu já sei onde eu tenho que encaixar aqui. Faço essa rotação. Vi. Eita,
e já fiz o amarelo. E eu não vou nem rotacionar, eu já vou começar fazendo o branco, que tem todas as peças de uma barra já aqui nessas duas faces. Essas daqui e essas duas aqui, que fazendo assim, já dá pra encaixar, tá? Viro e vejo isso daqui, que tá muito bom, tá? Eu fazendo assim, esse o 2M', já deixo tudo pronto aqui, encaixo dessa forma. Dessa vez eu vou deixar certinho aqui, eu falei que não importa, mas nessa eu vou deixar certinho, por quê? Porque é muito provável que eu consiga fazer um bloquinho, tá? Porque, ó, eu já tenho essa peça aqui feita pro bloquinho e essa aqui já tá pronta pra parear com essa, pra fazer um quadradinho aqui. Então, eu faço 1, 2 e encaixo dessa forma. Então, já faço um dos quadradinhos, giro, e aqui em cima tá ainda mais fácil de fazer o linha. Encaixo assim e formo um bloco. Encaixo, tá? Agora a gente vai pros centros, não dos primeiros. Vou começar fazendo laranja, porque o laranja tá bom, o verde também tá bom, e o verde é o próximo depois do laranja, então tá. E aí, o que tem aqui? Eu tenho essas peças aqui, que estão todas na maior disposição para encaixar, e tem essa barrinha quase feita aqui embaixo também, que dá pra fazer depois. Então, eu vou fazer um F', U e esse R3zinho aqui, que eu não quebrei esse daqui ainda. Faço meio que... Como posso fazer melhor? Vamos fazer assim, tá? Pra formar esse daqui. Depois encaixar. Aí essa daqui vai pra cá, então eu deixo aqui. Tá? Esse aqui tudo tá aqui atrás, então rotaciono assim. E já tá quase pronto aqui, né? O ruim é que não tem uma forma tão eficiente de parear dessa forma, tá? Mas então é só fazer como é. O primeiro é bem livre pra fazer assim, tá? Então, laranja feito. Agora o verde, um bloquinho muito fácil, espero que vocês tenham conseguido ver. Que é um quadradinho já feito e um pré-quadradinho já feito. Porque o pré-quadradinho é o quê? Duas peças que se encaixando vai formar um quadradinho. Então eu faço assim, para formar esse quadradinho assim embaixo, e encaixo esse aqui, tá? E já deixou muito fácil essa próxima barra, que eu posso fazer assim, essa peça vai pra cá, então eu tiro assim, e essa daqui já tá quase pronta, então se eu fazer dessa forma, rotaciono, tem essas daqui e essa, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer o linha e F para deixar elas alinhadas. E quando eu for encaixar, aqui eu vou encaixar aqui e descer essa, tá? E aí F, encaixa aqui. Feito. E agora, como eu falei nos últimos dois centros, não sei se pra vocês, é quase sempre que você vai ter um bloquinho muito bom para fazer. Por exemplo, eu já tenho um quadrado pronto aqui. E as peças que eu vou usar para fazer ele já estão também no jeito, tá? Então, eu tenho mais de um quadradinho, mais de uma opção, tá? Aqui eu provavelmente faria com esse daqui, assim, esses dois, tá? Porque aí eu não previ isso, mas manteve esse quadrado aqui. E não dá pra fazer outro quadradinho tão fácil, outro bloco tão fácil, então eu só vou fazer normal. Só vou juntar essas duas aqui com essas e já emendar nessas duas aqui. Aí uma técnica interessante, você tem dois jeitos de encaixar aqui, ou fazendo assim ou assim. Nesse caso eu vou preferir fazer assim, pra deixar essas duas aqui em cima e ficar fácil de parear essa daqui, de encaixar essa daqui. Então, dois, deixo. E essa daqui já tá fácil de encaixar, tá? E com o eu consigo parear as duas. E eu termino os centros. E tem umas coisinhas nesse último encaixe que eu quero mostrar pra vocês, que eu esqueci. E eu vou mostrar um exemplo sobre o 7x7. Tá?
Vamos lá agora, 7x7. E o importante de 6x6 é você saber o color scheme do cubo, pra em qualquer centro você já saber qual que é o próximo. Isso é bem importante. 7x7, bora. Vou ver aqui. Vou começar pelo vermelho, tá? Eu vejo que tem essa barrinha aqui. E essa daqui daria até... Cara, dá pra fazer um bloco bem legal, mas meio complicadão, talvez. Bom, eu vou fazer só porque assim, tem essas duas peças aqui, essas aqui, essa aqui. E dá pra fazer essas duas aqui com essa, então dá pra fazer uma coisa bem legal aqui. É um exemplo solve que eu não... Esse bloco, esse é um bloco um pouco mais diferente do que eu mostrei pra vocês, porque eu vou fazer primeiro isso daqui, tá? E aí vai ficar meio estranho, mas vai dar certo. Vou primeiro fazer esse movimento aqui pra deixar isso pareados, rotacionar, encaixar essas daqui e encaixar aqui, tá? Agora eu tenho esse blocão aqui. E o que eu posso fazer? Eu posso desconectar isso daqui para encaixar as outras peças, ou tentar fazer esse outro blocão aqui, que eu acho que talvez seja mais fácil. Vai ser mais fácil. No caso, então, vou deixar ele aqui na direita. Já tenho essa peça aqui que vai encaixar exatamente aqui, tá? E vou fazer o que? Aqui também tem essa peça que eu vou fazer esse quadradinho aqui. E só falta mais essa peça aqui. Sim. Não, no caso aqui. Então, encaixo. Eu faço um blocão. Isso é uma coisa bem mais difícil de fazer. Eu talvez não faria isso se eu tivesse numa Solve mesmo. Talvez em casa sim, mas no oficial acho que certamente não, porque é muito arriscado você prever alguma coisa errada. Mas é interessante eu mostrar isso pra vocês pegarem um pouco na noção do que é formar blocos, né? Agora eu tenho essa peça e essas duas que encaixo aqui, linha, R2 encaixo aqui, e tem essa última aqui que eu faço dessa forma, e eu vou descer essa já fazendo esse movimento aqui para tirar esse daqui, tá? E deixar mais fácil minha visualização das peças vermelhas, tá? Primeiro o vermelho feito, agora eu vou fazer o laranja. Eu não vejo nada muito bom em nenhuma barra, então eu vou fazer do meio primeiro porque é o mais... Porque, enfim, quando você... É uma coisa que eu faço particularmente, quando não tem nada fácil, eu faço do meio primeiro porque, sim, tá? Aí eu faço essa rotação aqui sempre, faço os centros nessa orientação. E agora sim, já vejo mais coisas, tá? Eu vejo um bloquinho aqui com essas duas peças e essa, tá? Que eu vou fazer? Descer essas duas peças aqui, alinhar aqui, F2 e R2, formando aqui. Agora as peças que eu preciso eu já tem aqui, então eu faço meio que um pesca aqui para formar esse bloquinho. E agora eu preciso de uma peça que tá aqui, que tem essa ou essa, que é mais fácil fazer com essa, porque essa não tá na mesma face, então eu faço essa rotação aqui, e eu preciso encaixar essa com essa, tá? Então o que eu posso fazer aqui é só fazer assim, formei o bloquinho, encaixei, tá? Podia ter tirado essa peça aqui, eu não pensei nisso. Aqui eu já posso preservar essa barra branca para ser o meu primeiro centro, os próximos centros, tá? Fazendo um F aqui é bem fácil de preservar. Aqui, já encaixo essa última nessa barrinha aqui, procuro pela última que tá aqui, encaixo já tirando essa pra, né? E aí posso fazer assim, subir, fazer a última barra. Como eu falei, a barrinha do branco preservada. Aí, vamos lá. Tenho essas duas e essa aqui que se encaixam. Rotaciono para procurar a próxima, tá aqui.
Mas essa já tá bem boa pra fazer essa barra aqui, então eu vou procurar outra ainda. Que essa daqui tá um pouco menos fácil. Então, faço esse momento aqui pra encaixar. Já descendo essa pra eu já olhar pra ela, já enxergando essa peça aqui pra encaixar aqui, tá? Vou deixar assim mesmo pra ficar livre essa fileira aqui, pra procurar a próxima. Tá aqui, então, assim, encaixo. Posso fazer o quê? Posso fazer a do meio agora, pra já deixar feita aqui, encaixar aqui, tirar aqui, assim. E agora a última, tenho essas duas aqui que só preciso orientar. Essa aqui que é fácil de orientar assim, então, dessa forma. D2, encaixa aqui, fininha, encaixa aqui de novo, branco feito, jogo lá pra baixo. Agora, a barra do meio tá bem fácil de fazer, percebe-se olhando isso e isso daqui, tá? E só faço isso daqui. Eu já vi que essa daqui e essa daqui já estão prontos para se encaixar, então, sim, tiro. E aí o que acontece? Eu tenho duas opções para retirar aqui. Essa daqui tá muito boa para retirar, porque só falta uma. Então, 2, tiro dessa forma. Então, já abro livre aqui, o linha para deixar já alinhado com o negócio livre, rotaciono para achar a próxima. Aí, como essas duas estão na mesma orientação, não tem problema quebrar nenhumas. Tá? E aí eu já vi que essa e essa aqui são da mesma barra, e tem a última aqui. Então, tiro dessa forma, deixo assim, rotaciono, alinho assim, para fazer a barra. Aí eu vou deixar essa assim já. E aqui não tem nada muito eficiente, só ir encaixando peça por peça. Pronto. Agora, último. Ó, eu vejo que já tem uma barra pronta do amarelo, que é o centro que eu vou fazer agora. E tem uma barra a 3 movimentos de ficar pronta. Então, vou fazer essas duas. Sim. E aí, agora que eu já fiz duas, é obrigatório que eu faça a do meio. No caso, eu tenho essas duas peças e essas daqui. O que eu posso fazer? Eu posso tirar essa daqui assim, tá? Alinhar essas duas e reencaixar, tá? E agora tenho fazer essa barra aqui. Tem essas peças, essa peça e essa que vão encaixar. Posso... O que eu vou fazer é primeiro encaixar essa daqui, então eu tiro assim, encaixo, aí deixo pro lado pra afastar essas duas e encaixar no M ou 2M, tá? E, nossa, tem que parar de falar tá. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu poderia encaixar assim, né? Mas, como tem essa peça aqui que já tá pronta com essa, e, enfim, elas já estão quase paradas, eu vou fazer assim, tá? E encaixar assim, pra fazer a última. E aí, o que eu queria dizer quando eu falei que eu ia explicar umas coisinhas nessa última pra encaixar? Por exemplo, num caso assim. Aqui, você tem... essa barrinha aqui já pronta para ser encaixada, e essa que vai ser a última, que vai vir para esse lugar. E você pode emendar os movimentos. Então, por exemplo, nesse caso daria, como ela já tá na posição certa, poderia fazer um RW, o 2, e já fazer a troca de meios. Então, tá? Outra coisa também que dá para fazer esse caso aqui, aconteceu isso, por exemplo, caiu isso na sua solve, é bem tranquilo, não precisa você encaixar e depois, não,
a linha do jeito que você precisa alinhar para variar, para trocar os meios, e faço com 2 camadas, tá? É coisa bem simples que provavelmente você já deve ter notado isso, mas é importante que você saiba, e cada vez mais você vai notando as combinações que você pode emendar movimento, enfim, cancelar. Então, basicamente isso. Então, esse foi o primeiro vídeo da série. O primeiro vídeo falando sobre os centros. Agora, o próximo vídeo vai ser falando sobre o yaw duction, tá? Que, pra quem não sabe, é basicamente a diferença entre o redux e o yaw. E eu vou explicar tudo no próximo vídeo. Eu não vou ensinar a fazer, eu só vou dar dicas, tá? Mas acho que se você olhar, você vai aprender. Mas é melhor você pesquisar um tutorial de yaw se você não sabe. E vou ensinar como ser eficiente no yaw duction. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ajudado. Provavelmente, algumas partes você deve ter que voltar para ver de novo, para você ir pegando as técnicas. E pegar o cubo e testando as coisas, tal. E aí, para explicar melhor de novo, vão ser 4 vídeos dessa série. Esse, o primeiro foi o de centros. Eram para ser 3, mas no meio do vídeo eu percebi que ia ficar muito longo. Esse vídeo de centros já ficou longo bastante. Então vão ser 3 vídeos, 4 no caso. O de centros vai ser o primeiro, depois o de yaw duction, edge pairing, e o último vai ser só de simple souls, né, do cubo inteiro. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e falou!